Bom dia, meus amados, a paz do Todo-Poderoso, passando aqui para te desejar um ótimo dia, que o seu dia venha ser cheio de Deus, que o seu dia venha ser cheio do Espírito Santo, que venhamos entregar a nossa vida àquele que é fiel, que venhamos entregar a nossa vida àquele que é o nosso Pai, o nosso ajudador, o nosso juiz, o nosso cuidador, aquele que nos protege, aquele que nos entende, aquele que nos conhece, mais do que a nós mesmos e sonda o nosso coração. Entrega a tua vida a Jesus, porque Jesus está voltando. Busca o Rei da Glória enquanto se pode achar. Amém? Quero deixar uma palavra lá em Ageu, capítulo 2, no versículo 9. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos, meus amados. Aqueles que estão confiando no Senhor, sabe que a certeza da vitória certa é garantida. E na hora certa, o nosso Deus vai fazer com que aconteça as bênçãos dele na minha e na tua vida depressa. Amém? A gente pode até estar olhando para dentro do nosso cenário, a gente pode até estar olhando para nossas possibilidades. Porque nós somos seres que somos limitados. E muitas das vezes a gente se entristece porque a gente olha para dentro da situação que a gente está passando, que a gente está vivendo. E a gente diz, meu Deus, parece que as coisas não vão se que as portas não vão se abrir, parece que as coisas não irão acontecer, porque a gente olha para dentro da situação que a gente está vivendo. Mas nós temos que olhar pelos olhos da fé. Porque quando Deus quer fazer, ele não precisa que o cenário seja favorável, que tudo esteja favorável. O Senhor não precisa. Quando Ele quer agir, Ele age, porque Ele é Deus e Ele faz o impossível acontecer, e Ele faz com que a transformação chegue e tenha reviravolta na minha e na tua vida. Amém? A palavra diz que a glória desta última casa vai ser maior do que a da primeira. Você pode estar até aí se imaginando, olhando, se perguntando como é que vai ser. Mas eu tenho um Deus que Ele faz dentro da situação difícil. Eu tenho um Deus que Ele é o dono do impossível. A gente pode até ficar olhando a vida da gente, se comparando com o que foi, com o que é, com o que vai ser. Porque muitas das vezes a gente faz essas indagações, essas comparações na nossa vida. Mas o Senhor é aquele que pode todas as coisas na minha e na tua vida. Porque a glória da última casa vai ser maior que a da primeira. Diz o Senhor dos Exércitos, neste lugar estabelecerei a paz. Diz o Senhor dos Exércitos, meus amados, o importante na minha e na tua vida, sabe o que é? É a presença de Deus. Por mais que o cenário que nós estejamos passando hoje, vivendo hoje, não seja aquilo que você queria, não seja aquilo que você está batalhando, pelejando, sonhando, não seja ainda. Mas a presença de Deus é o mais importante. O que importa é a paz, é a presença de Deus, é a graça do Senhor, é a misericórdia do Senhor, a bondade do Senhor. Porque tudo mais o Senhor vai fazer na minha e na tua vida. Amém? Então, com toda certeza, nós vamos ficar como aqueles que sonham. Como aqueles que sonham, sabe por quê? Porque o nosso Deus é aquele que abre as comportas do céu para o seu povo. Basta você ter fé, confiança, ousadia, perseverança. O segredo é confiar e nunca desistir, é perseverar. Tá difícil, persevera. Tá na batalha, persevera. Porque a glória da última casa vai ser maior do que a da primeira. Eu não sei como foi o teu tempo passado. Se foi grande, se você tinha mais condições, eu não sei. Quem sabe é você, quem sabe é Deus. Eu não sei o que foi que passou na tua vida que era tão grandioso que você acha que aquilo que você ainda não vai viver coisas grandiosas como você já viveu no passado. Porque o mais importante na minha e na tua vida não é a condição financeira. Porque o mais importante na minha e na tua vida é Deus estar dentro da situação. Porque quando Deus está dentro da situação, o impossível acontece.
Você pode estar passando por uma dificuldade grande, mas quando Deus ele entra dentro da situação, ele faz que a glória da última casa seja maior do que a da primeira, do que aquilo que já passou. Por quê? Porque o povo de Deus ele tinha até desanimado, porque eles estavam com o olhar no que passou, no tempo antigo, que era grande, que era luxuoso. E eles poderiam estar desanimados por conta que eles não tinham recursos nem condições para fazer um novo templo, reconstruir um novo templo. Mas o que era a importância, o que é o mais importante? É a presença de Deus. Porque quando nós temos Deus, o nosso Senhor, o nosso Deus, ele faz a gente ir além, ele faz as coisas acontecerem muito mais do que aquilo que foi no passado. Porque o importante na minha e na tua vida é a presença de Deus. Porque quando a gente tem a presença de Deus, o Senhor faz as comportas do céu se abrir na minha e na tua vida e dá vitória ao seu povo. Então eu vim aqui para te dizer que eu não sei o que foi que você passou. Se foi coisa grandiosa, falo financeiramente, eu não sei. Mas o mais importante é a presença de Deus dentro desse lugar. Porque quando há a presença de Deus, quando o Senhor está dentro do negócio, o meu Deus é aquele que faz as comportas se abrir, que faz o extraordinário acontecer e faz coisas grandiosas que eu e você nem imaginamos. Porque o mais importante é a presença de Deus. Porque quando Deus está no negócio, o Senhor faz o impossível acontecer. E o Senhor derrama bênção, derrama o extraordinário em todas as áreas que você possa imaginar. Então toma posse dessa palavra. Se você acordou aí, desanimado, cabisbaixo, olhando para o que passou, saiba que tu tens um Deus, que Ele é aquele que te ajuda na situação que você está. E Ele é aquele que abre as comportas do céu e faz o extraordinário acontecer. Dentro dessa situação que você está agora, saiba que tu tens um Deus que o mais importante é a presença dEle. Porque quando a presença do Senhor está dentro do negócio, o Senhor faz com que todas as outras coisas dê certo. E você possa contemplar o extraordinário de Deus na sua vida. Porque quando há a presença de Deus, meus amados, o nosso Deus é aquele que abre as comportas do céu e faz o impossível acontecer em todas as áreas. Então somente creia que o impossível de Deus vai acontecer na tua história. E você vai ficar como quem sonha, porque vai ser coisa grande. Amém? Deus seja louvado.